recording in progress. Então, assim, está em progresso a nossa aula. E eu tenho aqui infinitos cristais, tem um monte. Eu coloco na minha frente e eu nem sei por onde começar a falar. Ontem, nas pedras de proteção, eu deixei de falar para vocês de uma pedra preta também muito importante, que é a ônix, que ela se diferencia das outras pedras pretas porque ela tem esses riscos que cortam ela, que pode ser como aqui eu tenho risco branco, e aqui eu já tenho um risquinho rosado. A ônix, ela também é muito utilizada para proteção, sendo que ela é menos famosa do que a obsidiana e do que a turmalina. Ela é tão eficiente quanto a turmalina, tão eficiente quanto a turmalina. Tão eficiente quanto a obsidiana, mais ou menos, porque a ônix, como ela tem essas incrustações, e essas incrustações normalmente são algum metal que entrou dentro delas. Ela tem uma coisa de puxar energia eletromagnética. Então, ela não é tão espiritual quanto física. Ela é mais relacionada ao trabalho do radiestesista. Ela faz mais o descarrego da casa barra ambiente. Quando eu trabalho com a turmalina e com a obsidiana, eu trabalho o ser. E a ônix, ela é muito eficiente para trabalhar o ambiente. Ambiente pesado, casa, também casa com questões físicas bem pontuais, como, por exemplo, eletricidade da casa. Eletricidade que vive em curto-circuito, aparelhos que vivem quebrando. Como a ônix, ela puxa e suga essa energia eletromagnética pela presença de metal na composição dela, ela trabalha mais o físico do que o místico. Então, a ônix é um pouquinho mais mística. E nós temos aqui uma que vocês já me pediram para procurar, já me pediram para comprar, mas eu ainda não consegui achar em um preço bom para vocês, porque também não adianta trazer uma pedra no preço do olho da cara, você ter que vender um rim, vender um fígado para comprar a pedra. Daí vocês falam, ah, que bom que essa pedra faz para a minha saúde, eu tive que vender uma córnea para comprar a pedra, que é a labradorita. Eu não sei se vocês vão ver aqui, a labradorita, ela sempre tem um fundo verde. Um fundo brilhante verde. Essa é a labradorita. A labradorita também sempre vai ter um fundo meio furta-cor, do mesmo jeito que a fluorita, só que a fluorita, ela é muito leve. A fluorita, ela é quase transparente. A fluorita, ela é assim, ó. Ela é furta-cor, ela muda de cor, dá para você ver aqui as nuances do verde dela. Essa daqui, ela vai vindo do verde, aqui na ponta ela tá com uma outra cor, quase lilás. Mas a fluorita, ela é bem transparente, bem transparente. Para quem gosta dos feéricos, o que é o mundo feérico? É o mundo das fadas. Quem gosta daquela coisa, a fada, o gnomo, essa pedra aqui, que é a fluorita, ela está relacionada com os elfos. Está relacionada com magia feérica e com os elfos. Enquanto que essa daqui, a rodocrosita, que aqui, ó, aqui ela tem o brilho característico dela, dá para você ver bem aqui na base, que parece uma escama, ela está relacionada com os dragões.
são níveis de proteção diferentes. Então, dentro do que a gente chama de magia feérica, para quem gosta daquela coisa Brumas de Avalon, essa daqui, ela representa o quê? Os dragões. Então, ela representa bem aquela coisa House of Dragons. Aqui, a proteção vem através do ataque de um ser muito grande em cima de quem está me atacando. É uma proteção de dragão. Aqui, que é a fluorita, a proteção, ela vem pela leveza. Aqui, a proteção, ela vem porque o ser que me protege é um elfo. Então, ela vai ter muito mais a ver com leveza, com tranquilidade, com facilidade. E ela é uma pedra que a função dela é a nossa querida labradorita, que tem esse brilho aqui, ó, de fundo. Ela é do dragão? Ela está associada aos dragões, porque aí é que eu ia explicar a diferença da fluorita e da labradorita. Qual que é a diferença aqui do gnomo, aliás, do dragão, também é uma pedra de gnomos, né, gente? Porque o que acontece? Vocês se lembram daqueles filmes, tipo O Senhor dos Anéis? Os dragões, os gnomos, os seres brutos moram no mesmo lugar. No Senhor dos Anéis tem toda uma série que é dos anões que querem voltar para uma montanha que estão os dragões, eles moram no mesmo lugar. O que acontece? A labradorita, gente, ela defende você de maneira que você não tem que mudar. Você não tem que mudar. Então, é uma pedra que fala, não é você que tem que mudar. Mude as pessoas ao seu redor. A mudança não é tua. Você permanece no mesmo lugar e quem muda são os outros. Agora, a fluorita, que ela tem a ver com os elfos, ela é uma pedra de elevação espiritual. Em que sentido? Que você precisa mudar hábitos predominantes. Ela é uma pedra de mudança de hábito. Ela que você usa quando você precisa mudar ideias, sentimentos e comportamentos. Então, qual que é a diferença dela? Que dragão é eu não mudo, eu permaneço no meu lugar. E se alguém vier me atacar e eu estou no meu ponto, de certeza eu não mudo. E a fluorita, qual que é a diferença dela? A fluorita, ela é assim, eu estou pronta para mudança, para leveza, para outro patamar espiritual, para outro tipo de poder mental e espiritual. Principalmente, gente, eu peguei bem o negócio do Game of Thrones, de Senhor dos Anéis, para vocês terem essa ideia. Por exemplo, quando vocês veem naquele filme o elfo é leve, o elfo vai. E como é que é o dragão? Duro, pesado. Então, o que acontece? Essa pedra aqui eu permaneço no meu mesmo lugar. Eu permaneço no meu lugar. Eu estou certa, eu permaneço no meu lugar, eu estou correta. Também são pedras de justiça. Também servem para você pedir para ganhar aquele processo na justiça. Sendo que esse daqui você permanece no seu lugar. Então você usa quando você tem certeza que você está certo. Tô certo, vou usar a labradorita. Não sei se eu estou certo, é discutível, ou eu preciso mostrar mais educação, eu preciso ser mais fino, mais elegante, eu preciso subir um patamar.
Eu preciso ter mais sabedoria mental e espiritual. Também é uma pedra de justiça, a fluorita. Mas a fluorita, ela tira a tua brutalidade e deixa você mais leve. Ela faz você ganhar o que você precisa, porque você está elevado, acima. Enquanto que a labradorita faz você ganhar porque você está no teu lugar e você não vai mudar do teu lugar. Então, A labradorita seria uma pedra para colocar na funda. E jogar no olho do gigante, fazer que nem Davi fez com o gigante, derrubar na funda. Seria uma pedra mais propícia para ser usada numa funda, né? Sim, sim, é bem simbólico isso. Eu estou no meu lugar, eu não vou me mover e eu vou quebrar a montanha. Eu vou quebrar a montanha porque eu estou no lugar certo. Então, a labradorita, ela é mais bruta. Eu estou com a razão, ela é uma pedra de justiça. Mas ela é uma pedra, eu estou com a razão e eu não me retiro do meu lugar. Eu fico no meu lugar. E a fluorita é uma pedra do tipo, eu tenho a minha razão, mas eu quero crescer. E como você tem esse espaço de mudança, esse espaço de eu quero crescer ou eu posso crescer, esse espaço de mudança também é um espaço de negociação. Então, isso, quando você trabalha com elas como pedra de justiça, também tem essa diferença. Labradorita, eu quero ganhar esse processo, eu quero ter razão. E essa daqui, fluorita, eu negocio. Eu quero ter razão, mas eu também quero mudar. Eu também tenho plano de mudança. Então, essa daqui, ela é muito mais assim do tipo, vou ganhar esse processo e é isso mesmo, eu estou com razão. Essa daqui, ela abre espaço para negociação. Eu sou um ser elevado, eu negocio se necessário. Eu não preciso ganhar sempre, ou ganhar tudo, ou estar certo em tudo, desde que eu ganhe alguma coisa. Então, a fluorita, ela é mais leve nessa questão de justiça do que a labradorita. Ela é um pouco mais leve, ela é mais, como que eu poderia dizer, ela é mais elegante, ela é dos seres que discutem o que fazer, e a labradorita, ela já dos seres que impõem o que deve ser feito. Também aqui. Essa daqui, eu falei sobre dragões, né? Essa pedra aqui se chama cinábrio. Cinábrio ou sangue de dragão. O que você vai usá-la depende muito do teu conhecimento. Ela tem mercúrio na composição dela. Esses pontos vermelhos que você está vendo são mercúrio sólido. Ela é uma pedra que na composição dela, ela tem mercúrio sólido. Quanto mais vermelha, mais valiosa ela é. Para você encontrar num preço bom, vai comprar a pedrinha assim, que nem a minha, com pouco vermelho. Qual que é a questão do mercúrio? O mercúrio, ele pode ser venenoso ou ele pode ser benéfico. Depende de como você vai usar o sangue do dragão. Então, ela é uma pedra que, assim, você pode usar, por exemplo, para fazer água energizada.
ela é anti-espasmódica, ela é anti-espasmo. Espasmo desde vômito. Quem tem problema respiratório, que tem espasmo muscular, espasmo respiratório, espasmo muscular, espasmo de vômito, antiepilética, e ela é sedativa. Ela é sedativa. Você pode fazer água de cinábrio. Você pode deixar o cinábrio numa garrafa de água e fazer água antiespasmódica, espasmo. Gente, como a gente perde o nosso português, hein? Tem umas palavras que a gente não usa, depois a gente... Mas, enfim, ela é ótima para a saúde, como ela tem essa composição de mercúrio. Em outras posições, como, por exemplo, na magia, se você fecha numa caixa de espelho ou numa caixa negra um pedaço de cinábrio com o nome de alguém, o mercúrio se torna venenoso. Ele se torna excesso de mercúrio. Você pode adoecer uma pessoa. Mas, por exemplo, o cinábrio, ele pode fazer água também para herpes, úlcera na boca, furúnculo, problema na garganta. Além disso, o cinábrio, como ele é sedativo, ele pode ser utilizado para depressão e ansiedade. Ele acalma a angústia. E a sensação de angústia é uma das principais sensações causadoras, tanto do ponto negativo, que é a depressão, quanto do ponto negativo, que é a ansiedade. Uma pedra de cinábrio assim deve estar entre 5 e 10 reais, uma pedra dessas. É também uma das muitas pedras que eu uso com cura, porque daí eu associo a função do gráfico com a função dos cristais. Eu estou tentando trazer para vocês uns cristais um pouquinho diferentes, porque jaspe vermelho, ágata de fogo, todo mundo conhece. Mas o que eu faço com algumas pedras um pouquinho diferente? Para que elas servem? Então, eu mostrei agora a nossa labradorita, falei um pouco mais sobre a fluorita, que até então eu acho que vocês estavam comprando pela própria beleza da pele e sem saber dessa associação. E eu falei sobre o cinábrio. Quanto tempo o Oi? cinábrio tem que ficar na água? Quanto tempo? Para Olha, poder usar? eu deixo uns 15 minutos. Só? Eu não deixo muito, porque mesmo que a pedra no sistema natural, muitas vezes ela está dentro de um rio, etc. e tal, a gente tem que levar em consideração que pedra desgasta. Pedra desgasta. Então, a gente fica depois olhando para a pedra e fala, essa pedra não é a mesma. Ai, ai. Também nós temos uma pedra que todo mundo ama, mas também vocês não conhecem muito bem a função, que é a rodocrosita. A maioria das pessoas, elas gostam da rodocrosita pela cor e pela beleza. Eu guardo todas elas separadas, ó. Se vocês verem como é que é, eu tenho saquinho com o nome da pedra e eu guardo elas numa caixa com saquinhos, até porque, por mais que você entenda, compreenda sobre a pedra, às vezes você esquece o nome, gente. Eu falo sem problema nenhum, as pessoas esquecem o nome das pedras. As pessoas esquecem o nome das pedras.
A rodocrosita, gente, ela é uma pedra que está associada aos incas e aos maias. Ela é uma pedra latina. Ela é uma pedra que ela é principalmente, como é que fala? Pega. Ela tem os minérios dela ali no Chile, no Peru, na América Central. E eles têm uma lenda entre o povo inca de que ela seria uma pedra formada pelo sangue dos antigos incas poderosos. Então, eles acreditavam que quando tinha um chefe inca, maia, poderoso, que tinha um chefe de tribo, e que esse chefe era enterrado, eles acreditavam que ali aonde esse chefe era enterrado, era onde nascia a rodocrosita, e que ela carregava o sangue dos antigos chefes maias. Ela é uma pedra usada para proteção e para cura. Proteção e para cura. Como ela tem a cor rosa, ela está ligada ao chakra do coração. Como ela tem esse poderio Inca Maia, ela também está relacionada com a ancestralidade. Então, normalmente, eles usam para trabalhar os problemas que vêm da ancestralidade. Ou seja, eles acreditam que a doença é uma energia ruim e que é uma energia ruim, eles não deixam de estar certos, vinda dos nossos ancestrais. E sim, então ele vai trabalhar com doenças genéticas, como, por exemplo, diabetes, alguma doença que você traga dos seus antepassados, como, por exemplo, no meu caso. Todos os meus antepassados, o meu pai, minha tia, eu tenho sopro no coração. Eu posso trabalhar isso com a rodocrosita. Por quê? Ela trabalha o quê? A minha ancestralidade. E ela trabalha a minha ancestralidade com a expansão da consciência. Então, ela traz a consciência de que esse problema não me pertence, esse problema pertencia à minha avó, à minha bisavó, à minha tataravó, porque as doenças genéticas são assim. Em algum momento, um antepassado seu, por exemplo, teve uma dor e foi criada o diabetes. E daí todo mundo corre o risco de ter diabetes depois da dor desse seu antepassado. Então, o que a rodocrosita ela faz? Ela expande a tua consciência de que não é mais necessário, porque essa dor desse antepassado pertencia a esse antepassado. Por isso que ela é uma pedra muito boa, principalmente quando a gente trabalha com quebra de DNA, quebra do que foi passado para nós, das nossas limitações. E por isso também que ela faz a expansão da consciência, porque a gente cai em uma família que tem alguma, simbolicamente, alguma lição para nos dar, sem entrar naquele mérito, mas eu não merecia passar por isso. A gente cai em um lugar que tem uma sinergia que a gente precisa compreender e trazer para a nossa consciência. Então, ela trabalha com a expansão da consciência. E também, como faz parte, é propícia para as mesas radiônicas. É muito boa para ser usada nas mesas radiônicas, principalmente nesses últimos cursos que eu dei, que seria a crânio cerebral, porque ela trabalha com consciência, e que seria a de quebra de DNA. E outra que, como ela participa do rol das pedras rosas, ela favorece os relacionamentos amorosos. Ela também é uma pedra de cura de coração, gente, porque eu expando a minha consciência, é uma coisa que os meninos, as meninas,
não entendem muito bem hoje. Marli me conhece, eu sempre fui altamente casadora. Eu descasava de um, casava do outro. Por quê, gente? Porque expansão de consciência é saber que aquela mulher não tem nada a ver com aquela outra que te machucou. Cada mulher é uma mulher. É saber que aquele homem não é esse pensamento, ai, todas as cuecas são iguais. Não, gente, além de elas serem diferentes de tamanho, para quem tem mais experiência saber que elas são diferentes de tamanho, cada homem é diferente. Nesse meio que nós estamos, que chega e fala, ai, porque mulher é tudo igual. Gente, tem que sentar rodocrosita nos outros. Para quê? Para eles expandirem a consciência, para terem relacionamentos amorosos e saberem que cada mulher é uma joia perfeita e diferente. Uma é diferente da outra. Cada homem é uma joia perfeita e diferente. Então, ela também traz essa consciência aqui. Essa consciência aqui. Para os relacionamentos amorosos, de você enxergar a diferença e não a semelhança. Então, ela trabalha com isso, ela trabalha com você. Tem no bazar? Vai ter bazar dia 16 agora, gente. Quem fez compra no bazar, manda um WhatsApp para o meu irmão para ele mandar os produtinhos que estão parados, porque a gente não quer juntar muito. Senão a gente não recebe dinheiro e não compra mais pedra para vocês. Senão a gente não recebe dinheiro e não recebe. Crisopásio, uma outra pedrinha verde, tem duas pedrinhas, Gente, é tão interessante. Essa daqui é o crisopásio. Ela é uma pedrinha verde clara, verde clara. Daí, eu vou falar para vocês uma coisa interessante, que ela é bíblica. Ela é bíblica. Vocês sabiam disso? O crisopásio, ele é mencionado na Bíblia como a pedra que adornava o peitoral dos sumos sacerdotes egípcios. Ela é bíblica, mas ela é do mal. Porque nós estamos falando dos sacerdotes egípcios, nós não estamos falando dos sacerdotes cristãos. E por que ela adornava os egípcios? Que ela adornava os egípcios? Porque ela aumenta a vontade sexual. Ela é uma pedrinha para melhorar o vai e pimba. Ela é uma pedra que aumenta o desejo sexual e também favorece a fertilidade. Favorece a fertilidade. Então, por que os sumos sacerdotes tinham essa pedra no peito? Porque eles iam cuidar dos faraós e das suas respectivas rainhas. Então, eles tinham que doar, colocar muita energia sexual na família do faraó. Então, ela trabalha e aumenta a energia sexual, ametista, rubi, topázio. Gente, eu encontrei um topáziozinho desse tamanho, eu olhei e falei, eu tenho um topázio imperial, não acredito. E para como ela trabalha a energia sexual, o que ela faz? Ela decanta os ciúmes e o medo de perder o outro. Quando vocês têm aquela cliente que vive achando que o marido tem outra, ou aquele cliente que vive achando que a mulher tem um Ricardão, o que você usa? O crisopásio. O crisopásio, ele reduz o medo e reduz os ciúmes. Ele tira os ciúmes, porque ele doa a energia sexual.
E normalmente o ciúmes, ele vem da sua falta de energia sexual. Como nós estamos falando de energia sexual, nós estamos falando de plexo solar e chakra básico. Então, ele também ajuda no sucesso dos negócios. Fazer bons negócios. Então, assim, você discute, para entrar no cemitério, eu coloco uma pedrinha preta no umbigo. E para fazer bons negócios, você coloca um crisopásio no umbigo. Para fazer aquela entrevista de emprego, você coloca um crisopásio no umbigo. Porque aumentou a energia do plexo solar, ajuda a despertar os seus talentos, a sua criatividade. E você aparece para o outro, você aparece para o outro, você é valorizado. Você é valorizado, você tem sucesso nos negócios. Então, olha como é uma pedra que mexe com saúde, mexe com sexual, mexe com fertilidade, mexe com medo, ciúmes e também mexe com sucesso nos negócios. Não deixa de ser uma pedra que vai trabalhar com o quê? Com prosperidade. Do crisopásio, com uma composição levemente diferente, e até assim, vocês vão ver que a única diferença existente entre elas é o tom de verde. Você vai ter a crisocola que vocês já compraram no bazar, e eu nem sei se vocês sabem por que vocês compraram crisocola. Vocês compraram assim, olha que bonita, mais uma pedra verde que a Renata trouxe. Então, ela trouxe mais uma pedra verde, vou comprar a crisocola. Também, ela limpa o sentimento de culpa. Ela retira sentimento de culpa. Também retira medo. Medo. Ela trabalha com o quê? Ela trabalha com a certeza de que você fez o melhor que você podia ter feito em tal ocasião. Crisocola, que também devia ser uma pedra muito, muito usada, principalmente pelas mães. Por quê? A mãe sempre terá a incerteza se ela está fazendo a coisa certa ou não. Ela não sabe se ela está fazendo coisa certa ou não. Mas a crisocola, ela trabalha com o chakra cardíaco e ela retira as tensões do nosso subconsciente. Ela retira as tensões do nosso subconsciente. Ela também trabalha bastante com o nosso sexual. Só que ela também é uma pedra relacionada com os maias, relacionada com Chile, Peru, no Brasil, na Bolívia, e ela está relacionada fortemente com os ciclos femininos. Dentro da magia xamânica, a crisocola é uma pedra feminina. Por isso que a gente fala que a crisocola é uma pedra mãe. Ou seja, vamos voltar ali. Crisopásio, Egito, sacerdote, aparelho sexual masculino, sucesso, uma pedra pai. Crisocola, uma pedra mãe. As duas trabalham também a fertilidade, mas de maneira diferente. Como o crisopásio, eu quero ter filho. E o crisocola, a crisocola eu quero amor incondicional. Ela é mais ligada ao feminino. Imagina uma olha, eu já pensei aqui, né, que é uma pedra teivas, uma pedra tir e uma pedra bercana, né? Uma pedra bercana. Olha aqui o nosso querido Tiago dando ainda as nossas dicas rúnicas aqui. Eu faço uma pedra com
o T de Tyr e uma pedra com um B de Berkana, ninguém me para nessa vida. Já pensou um conjunto de runas? Ai, você não pode fazer essas coisas, Tiago. Eu já viajo na maionese aqui. Eu já imagino o conteúdo todo. O conteúdo todo. E daí nós fomos para Crisocola, para Crisopraso, e a gente acabou indo inconscientemente ou conscientemente, né, para as pedras verdes. E, gente, tem uma pedra que é tão interessante, porque ela parece um quartzo verde, mas ela parece um quartzo verde com purpurina. E quando eu ganhei essa pedra pela primeira vez, eu olhei assim, eu falei, gente, botaram purpurina na pedra. Pegaram o quartzo verde e botaram purpurina e lavei a pedra, e lavei, e não saía a purpurina da pedra, até eu descobri que a fucsita é assim mesmo. A fucsita é uma pedra verde, muito semelhante ao quartzo verde, só que ela tem essa cor que parece purpurinada. Ela é uma pedra que ela brilha. E por que ela brilha? Normalmente, quando essas pedras brilham, é porque elas têm na composição delas um pouquinho daquela pedra que a gente estudou na outra aula, que é a mica. A fucsita, ela é feita de uma composição parecida com o quartzo verde, só que com inclusão de mica. Então, ela é mais resistente que o quartzo verde. Ela trabalha com uma resistência muito maior. E ela também vai trabalhar com o chakra cardíaco, principalmente, em questão de cura quem tem problema de coração. Também, como ela traz essa composição da mica, ela é um neutralizador do excesso de emoções. Quem vive de susto. Ela trabalha ansiedade, raiva, medo, ressentimento, exacerbação, antipatia, simpatia, aquela coisa, ela transforma a novela mexicana numa novela mais leve, num dorama. Ela vai transformar a novela mexicana em dorama. Ela suaviza os sentimentos. Como ela suaviza os sentimentos, é aconselhável você trabalhar com a fucsita depois de algum trauma, susto, tensão emocional. Agora eu lembrei da Edmeia aí, que teve um susto que o marido dela passou, que foi internado e ficou um tempo internado. A fucsita ela é boa para isso. Então, fui atropelado, levei um susto. O marido da Tati levou um susto. Fica traumatizado, tem que fazer a lavagem de toda aquela tensão emocional que ele passou. É a fucsita que trabalha com isso. Ela vai trabalhar com a composição do quartzo verde, com o chakra cardíaco, só que essa inclusão que ela tem da mica vai trazer essa resistência, essa resiliência e vai dar essa sensação de tá tudo bem, tá tudo fluindo agora. Nós vamos trabalhar com a fluidez. Então, a fucsita, ela trabalha muito a retirada de traumas do ser humano, junto com o chakra do coração, também trabalha a resistência física. Será que eu vou chegar lá? E daí, continuando as pedras verdes, aqui nós vamos ter uma coisa que eu queria fazer com vocês para vocês entenderem, porque é colocado na internet assim,
quartzo verde, amazonita. Não, gente, são pedras diferentes. É colocado aventurina, amazonita, quartzo verde. São diferentes, gente. São diferentes, gente. O quartzo verde, as linhas dos quartzos, quando você falar em quartzo rosa, quartzo verde, quartzo branco, você vai pegar uma pedra maciça, assim. A composição do quartzo é sólida. O quartzo, ele é inteirinho, de um jeito. Você pode ver, ele pode ser mais claro, ele pode ser mais escuro, mas ele será verde. Deixa eu pegar aqui um mais claro. Ele será verde de uma maneira uniforme, ó. É uniforme. Para vocês não serem enganados sobre pedra. Quartzo verde é uniforme. Quartzo verde não costuma ter manchinha. Quartzo verde é uniforme. O quartzo é uniforme. O quartzo rosa é uniforme, ó. Quartzo rosa é uniforme. Quando você está falando de um quartzo, você está falando de uma pedra uniforme em sua composição. Trabalha o chakra cardíaco. Como ele tem essa uniformidade, ele trabalha normalização. Então, ele tanto vai trabalhar o fato dele ser... dele normalizar a sua pressão, normalizar o bombeamento do coração, dele colocar você numa média. Ele é bom para trabalhar com a pressão, ele é bom para trabalhar com os sentimentos para você não se exacerbar. Agora, por exemplo, quando você fala em aventurina, ele não é um verde uniforme. A aventurina é uma pedra verde. Qual que é a diferença? Normalmente o quartzo verde você vai achar no solo. A aventurina você também vai achar no solo, mas a aventurina, ela parece um mármore, ó. Ela tem os granuladinhos dela. A aventurina, ela parece um mármore. Ela é uma pedra que tem quartzo verde e outras inclusões. Muitas vezes a aventurina, ela é vendida como quartzo verde, por função ser quase igual. Mas você tem que entender a diferença, porque você entendendo a pedra, você também entende a função dela. A aventurina, ela tem inclusões. Então, ela também trabalha com o cardíaco, trabalha com acalmar, trabalha com normalizar, mas ela vai trabalhar com o quê? Tudo bem que nem sempre as coisas fiquem da maneira que eu quero. A aventurina, ela também trabalha com isso. Ela trabalha com... É uma pedra bem procurada para fazer joias e tal. Ela também trabalha com o coração e sistema sanguíneo, com um equilíbrio da diversidade do organismo. Então, aqui eu estou falando de normalidade, aqui eu estou falando de diversidade. E nós temos também a amazonita, que não tem nada a ver com nem o quartzo verde, nem a aventurina. A amazonita, ela dá na água. A amazonita, ela é uma pedra típica do banhado dos rios Amazonas. Encontrada principalmente no Amazonas e nos seus afluentes. A amazonita, ela é muito mais clara, muito mais suave
Nós estamos falando aqui sobre suavidade. Dificilmente você vai achar uma pedra amazonita que seja escura. Enquanto aqui eu tenho um quartzo, que é um silício, variação de sílica. Aqui eu tenho um feldspato, E ela é usada com uma outra função que não tem tanto a ver com o coração, não. Ela é usada para sorte. Como ela é usada para sorte, ela está muito mais relacionada com a prosperidade. Ela está relacionada com você achar a coisa certa no lugar certo, com você encontrar a melhor oferta, com você ser a melhor pessoa naquela sua disposição de você mostrar que é melhor que o outro, em competitividade. Ela trabalha o emocional e trabalha o mental, mas ela está relacionada com ter sorte, perceber o impacto das energias que nos rodeiam e você usar as energias que te rodeiam da melhor maneira possível. Então, a amazonita, ela é uma pedra verde, mas ela já não está ligada ao coração, ela já não está ligada à saúde, ela está ligada à sorte e a domar as energias. É meio errado falar que ela retira, ela afasta as energias negativas. Não. Ela trabalha com você perceber quais são as energias ao seu redor e você utilizar a energia da melhor forma. Como é que a energia flui para você e como que você vai usar essa energia. Então, a amazonita, embora... E muitas vezes você compra quartzo verde como amazonita como quartzo verde, a aventurina como... Não, são diferentes. São diferentes. Eu tenho elas são diferentes. Eu vou falar várias vezes para vocês, porque no mundo das pedras a gente compra muito gato por lebre. E não, elas são diferentes. Aqui a função da amazonita é totalmente diferente. O Tiago poderia relacionar a amazonita com lagu, com fluidez. Com fluidez. O que tem ao meu redor? E como que eu vou usar essas energias que estão ao meu redor? E daí nós podemos trazer a água marinha. A água marinha. Normalmente a água marinha ela é manchada. Ela é manchada, ela pode ser desde clarinha até mais escura. Normalmente eu prefiro as mais escuras, por causa da composição dela. A composição dela tem um negócio chamado berilo. É o berilo que deixa ela mais escura. Então, quando eu tenho essa mais clarinha, eu tenho silicato com mais alumínio. E quando eu tenho essa mais escura, ela tem mais berilo. Essa mistura de sílica, que eu já falei, sílica traz resistência. Alumínio. Alumínio, gente, a gente que nós usamos, por exemplo, caneca de alumínio para a água ficar fresca. E berilo já é em si uma pedra preciosa. Quando você encontra o berilo puro, ele é super precioso, ele que vai fazer a esmeralda. Então, nós temos uma pedra purificadora, por causa da composição com alumínio. Então, quanto mais clarinha, mais alumínio, mais purificadora. Quanto mais verdinha, mais berilo, que é calmante. Calmante. E para que a gente usa água marinha? Para ter calma
nos momentos de mudança da nossa vida. Ela é uma pedra que no meio do furacão, você adora de estar lá no meio do furacão, vai chegar no mundo de Oz e você está calma. Ela abre o espaço para quê? Para você ter paz, você ter tranquilidade no meio do furacão. Porque o alumínio vai te trazer a pureza e o berilo vai te trazer a calma. Então, é uma pedra calmante e purificadora. Ai, gente, que trava a língua. Como a gente esquece o português. Vocês não sabem quantas vezes eu erro os videozinhos que eu faço. Vamos lá, Renata. A tua dislexia fez você falar uma palavra errada no meio do vídeo. Volta tudo, porque era qual é, não era colher. Ai, ai. E a malaquita, gente, a malaquita. Uma outra pedrinha verde. Cadê a nossa malaquita aqui? Gente, muita gente pensa que a malaquita dá para enxergar os risquinhos dela? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma malaquita. Eu vou pegar a do altar de Santa Morte, que é mais verdinha para vocês verem. E daí eu já acabo com as pedras verdes. Aqui dá para ver. Aqui dá para ver. Tem muita gente que pensa que a malaquita não é natural. Que a malaquita, ela é pintada. Mas ela é uma pedra natural. A malaquita é um dos minerais, é uma pedra com uma grande quantidade de cobre. Do mesmo jeito que nós temos a hematita, que é uma pedra de ferro, mas que não é um ferro puro bastante para você fazer uma barra de ferro, a malaquita, ela é um cobre, mas ela não é cobre puro bastante para você fazer uma barra de cobre. O que que acontece? Ela é silício com cobre. E quem já teve estátua de cobre? Quando a estátua de cobre vai sujando, o que que ela vai fazendo? Ela vai fazendo uma nódoa verde. Então, a malaquita, ela é cobre que foi sendo misturado com silício, passando pela água, fazendo aquela nódoa verde que a gente vê nas estátuas, nas praças, que a gente vê aquele verde do cobre, e a gente fala quanto tempo que o prefeito não dá um polimento nessa estátua, que está toda verde, cobre quando fica na chuva fica verde. Então, gente, a malaquita é cobre que ficou em contato com o solo, com a água, com o solo, com a água, se solidificou junto com silício e tinha uma grande quantidade de água junto. Então, esse cobre, ele enferrujou, ele sujou, e ele traz essa beleza dos contornos que a gente pensa até que a malaquita é pintada, e a malaquita não é pintada. E ela é uma pedra para quê? Para trazer movimento. Assim como a água marinha, ela traz equilíbrio no meio do movimento. O cobre, gente, ele é um antioxidante muito forte. Ele puxa todo o óxido para ele, por isso que ele vai ficar
preto. Ele puxa, ou melhor, vai ficar verde. Ele puxa todo o óxido para ele, e daí, tendo puxado todo o óxido, o que acontece com você? Você não tem estresse, radical livre, eletricidade estática ao teu redor. Então, ele te reequilibra no meio do caos. E ele começa esse reequilíbrio com o corpo físico. Ele começa auxiliando o corpo físico. Do mesmo jeito, você pode fazer água de malaquita. Você não compra água de prata coloidal, água de ouro coloidal, água de cobre coloidal. Se você colocar uma malaquita na água por meia hora, você está fazendo o quê? Uma água de cobre. Uma água de cobre. O que a malaquita vai fazer? Vai equilibrar você no meio do caos. Vai deixar você centrado, equilibrado, conseguindo se movimentar no meio do caos. Também aqui eu encerro o ciclo das pedrinhas verdes. Coloquei uma cor de rosa no meio? Coloquei uma cor de rosa no meio. Mas eu falei das pedrinhas verdes. Coloquei uma vermelhinha no meio? Coloquei uma vermelhinha no meio. Mas eu falei das pedrinhas verdes. Falando ainda um pouco sobre... que eu falei que eu ia falar das pedras de prosperidade. Eu falei bastante de saúde, mas eu falei também de prosperidade. Nós temos duas pedras muito importantes de prosperidade. Uma é o citrino. Só que vocês me perguntam sobre o citrino bombardeado. Esse daqui é o citrino bombardeado. O que é um citrino bombardeado? Eu pego uma ametista, levo no forno a alta temperatura e ela sai um citrino. Então, quando vocês compram um citrino assim, ele é falso. Ele é chamado de citrino bombardeado. Quando vocês compram um citrino assim, o que eu fiz? Eu peguei uma ametista, levei no forno a mais de 1000 graus Celsius, deixei ela esturricando no forno, e daí ela vai queimar e ir para um laranja profundo assim. O citrino natural, gente, ele é citrus. Se ele é um citrino natural e ele é citrus, ele teria o aspecto de limão. Mas que aspecto de limão? O aspecto de limão dos gregos e romanos. E como é que é o limão siciliano? Amarelo clarinho. Então, quando vocês veem um citrino amarelo clarinho, esse é o citrino verdadeiro, não bombardeado, que é o citrino verdadeiro. Tem diferença energética? Por egrégora, não. Por egrégora, não. Como durante não sei quanto tempo nós utilizamos isso daqui como citrino, isso daqui é tão válido quanto isso daqui. Porém, imagina que essa tecnologia aqui, de queimar ametista, foi inventada há 200 anos. Esse daqui é natural, tem desde sempre, desde os tempos de Grécia, de Roma, se fala nas propriedades do citrino. Então, o verdadeiro, ele tende a ser mais forte.
O Tiago falando que tem jade e esmeralda. Tem a jade e tem a esmeralda. É que eu não tinha aqui, Tiago. É que eu não tinha aqui. Eu tenho lá na loja, lá com o Mário. Tem a jade e tem a esmeralda também. Tem a jadeíta e tem a esmeralda também. Mas eu não quis falar sobre elas porque falar sem a pedra na mão não tem a mesma graça. Então, essa é a diferença do citrino bombardeado e do citrino natural. Renata, você tem os dois? Tem os dois. Tem o citrino natural e tem o citrino bombardeado. Os dois vão ser usados para prosperidade? Os dois vão servir para prosperidade, não tem problema. Só que vocês outros dias estavam discutindo sobre pedras falsas e pedras verdadeiras. Para vocês saberem a diferença. Pedra do Sol também é uma pedra de dinheiro, solarização, alto poder. Pedra do Sol falsa. Pedra do Sol falsa, ela parece até um jaspe vermelho purpurinado. Brilha. Pedra do Sol verdadeira. Pedra do Sol verdadeira. Qual que é a diferença? Isso daqui a gente chama de reconstituído, gente. É um falso, porque o que que acontece? Essa daqui, ela tem alguns pontos que batendo no sol, ó, ela tem um brilho. Por isso que ela é chamada de pedra do sol, porque ela lembra o sol. Ela é uma pedra de dinheiro e prosperidade. Como é que eles fazem essa daqui, que é chamada de reconstituída? Eles pegam essa daqui, quebram, pegam só os pontinhos interessantes e misturam numa massa com cola. Então, essa daqui, ela é uma massa feita com pó disso. É uma massa feita com pó. Não tem o mesmo poder, porque, como eu disse, ela é uma massa. É como se eu fizesse um plástico sabor pedra. A pedra da lua e a pedra do sol. É muito importante você utilizar a pedra mesmo, principalmente para a função magística. Em joias, sim, fica muito mais bonito e valoroso e interessante você fazer uma joia disso daqui. Tanto que é vendido joia de pedra do sol. Nossa, brilha muito. Mas, em função magística, é importante você utilizar a pedra do sol, que vai trabalhar com a sua prosperidade e vai trabalhar com o seu consciente, trazer as coisas para o consciente. Eu não tenho aqui a pedra da lua falsa, mas eu tenho aqui a pedra da lua verdadeira. Também da mesma forma, ela não tem aqui um brilho? Ela tem um brilho. Acho que dá para ver mais nessa daqui. O que nós chamamos de pedra da lua reconstituída, que vocês compram, que ela é totalmente branquinha, parece um leite, é o quê? Eles pegam essa pedra aqui e também fazem pó e colocam dentro de uma resina. E você vai comprar uma resina de pó de pedra da lua. Também não vai ter o mesmo poder magístico. Pedra da lua é usada para acessar o seu inconsciente. Pedra da lua falsa é plástico com pó de pedra da lua. É mais bonita para ter um colar, é mais bonita para ter um colar. É mais bonita para ter
uma pulseira, é mais bonita para ter uma pulseira, mas não vai ter o mesmo poder magístico. Então, aprendo que tem algumas pedras que eu posso utilizar. Por quê? Aqui, citrino, pedra, citrino, pedra. É uma pedra queimada, mas é uma pedra. No mínimo, ele tem as propriedades da ametista, mais a egrégora que colocaram em cima dele, chamando ele de citrino. Então, aqui é pedra e aqui continua sendo pedra. Mas quando eu faço isso, aqui é pedra, aqui é mineral e aqui é falso. Aqui é resina. Aqui é um resinado de pedra. Daí, esse daqui vai ter menos propriedades. Então, às vezes, você tem uma pedra falsa, mas que funciona, e às vezes você tem uma pedra falsa que não vai funcionar porque ela tem toda uma composição diferente, ela deixou de ser um mineral. E por último, sim, a pirita, o ouro de tolo, pedra bem brasileira, bem relacionada com dinheiro mesmo, sendo que quanto mais o granulado dela é grande assim, mais ela é valorizada e mais ela é cara. Quando você encontra uma pirita com esse granulado aqui, ela é mais cara, porque ela tem uma composição mais fixa. Quando você encontra uma pedra com esse granulado aqui, ela é um pouco mais barata. Mas as duas são piritas, elas são verdadeiras. O que mudou aqui foi a composição do solo. Essa daqui, ela é mais nova. Ela tende a esfarelar com o tempo. Ambas vão trabalhar com dinheiro. Essa daqui, ela não tende a esfarelar. Se ela quebrar, ela praticamente gera outra pedra, porque ela vai quebrar e formar uma outra pirita. Essa daqui, ela vai quebrar e esfarelar. Então, a composição metálica dessa daqui, porque é um metal de ferro com um pouco de cromo, que deu o aspecto dourado, que fez ser confundido com ouro. Esse daqui, a composição ferrosa está mais íntegra. Esse daqui está mais granulado. Ambos servem. Ambos servem. A diferença vai ser o preço e vai ser a conservação, que se você compra uma pedra dessa, esquece. Ela não quebra, você não perde. Ela se mantém, ela é para você dar para o seu neto. E se você compra uma pedra assim, mais granulada, com o tempo os grânulos vão esfarelando. Isso tem a ver com a antiguidade da pedra. Pedra que ficou amadurecendo mais no solo e é mais antiga, e pedra mais nova, pedra que foi colhida, mais maturada. E vamos encerrando por hoje, gente. Eu separei tanta pedra, eu não falei sobre todas.